Estando presente o número suficiente de vereadores para permitir a abertura da sessão conforme registro em livro próprio, invocando em nome de Deus, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Nos termos da Lei nº 2828/2020, solicito que o vereador Adilson, para iniciarmos a sessão com uma breve oração pelos trabalhos legislativos pelo nosso município. Cumprimentar o presidente, os companheiros vereadores, população, amigos que fazem presente na sessão, ouvintes da rádio, youtuber, a todos uma boa tarde. Santo Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesta tarde para iniciar mais uma reunião na Câmara dos Vereadores. A gente pede, em nome de Jesus, que o Senhor esteja aqui no meio de nós, abençoando as decisões, os nossos trabalhos, abençoando o Executivo, o Legislativo, enfim, todos que estão ouvindo esta sessão. Isso que nós te pedimos, que o Senhor venha abençoar a todos. Amém. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Coloca a ata da sessão extraordinária anterior em discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir, a ata já é de conhecimento de todos os senhores vereadores por meio eletrônico. Coloca a ata da última sessão extraordinária em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem por aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Esta sessão foi convocada por meio do edital número 04/2025 para discussão e votação dos projetos de leis constantes na pauta de votação. Solicito ao primeiro secretário que dê conhecimento ao plenário das matérias constantes na pauta de votação. Segunda discussão e votação, o projeto de lei número 03/2025, de autoria da mesa executiva, que altera a lei municipal do número 2407/2012 e das outras providências. Segunda discussão e votação, o projeto de lei do número 05/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui a concessão de adiantamento para as despesas consideradas de pequeno vulto e pronto pagamento com base nos artigos 65, 68 e 69 da Lei Federal do número 4320 de 17 de março de 1964 e nos termos da autorização contida na Lei Federal do número 14.133 de 1º de abril de 2021. Essa lei é aquela lei da regulamentação dos terrenos? Não. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 15 de 2005, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar o repasse da assistência financeira complementar da União, destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras no âmbito do município de Jaguaraíva, no exercício de 2025. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 16/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera os artigos 83 e 84 da Lei Municipal do número 2.155, de 2010, que tratam da licença maternidade, paternidade, respectivamente, dos servidores municipais e das outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 17/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal,
que isenta de tributos e taxas municipais e associação Curubi, de Jaguaraíva. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 19/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a lei municipal do número 2644/2017 e cria os cargos em comissão do chefe de divisão de água, chefe de divisão de esgoto e chefe de divisão de comunicação. Primeira discussão e votação do projeto de lei do número 12/2025, que é de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a lei municipal do número 2879/2023 e das outras providências. Primeira discussão e votação do projeto de lei do número 14/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração dos conselhos de administração e fiscal do Instituto de Previdências e Assistências aos servidores públicos municipais e das outras providências. São esses os projetos, senhor presidente. Então, dando continuidade, vamos para a pauta de votação hoje, dos projetos que foram lidos pelo primeiro secretário. Então, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 03/2025, de autoria da mesa executiva, que altera a lei municipal número 2407/2012 e da outras providências. O projeto de lei já foi aprovado em primeira votação pelos senhores vereadores, já é de conhecimento e está em discussão o projeto de lei número 03/2025. Não havendo vereadores que queiram discutir o projeto, eu coloco o projeto de lei número 03/2025 em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Está aprovado pela maioria com 2 votos ao contrário. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 05/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui a concessão de adiantamento para as despesas consideradas de pequeno vulto e pronto pagamento com base nos artigos 65, 68 e 69 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, nos termos da autorização contida na Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021. Projeto de lei também de conhecimento dos senhores vereadores, já aprovado em primeira votação e está em discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, eu coloco o projeto de lei número 05/2025 em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Opa, 3, então está aprovado com os 3 votos ao contrário. Achei que vocês não iam votar contra, né? Mas está bom, aprovado pela maioria, então, corrigindo, com 3 votos ao contrário. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 15/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar o repasse da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras no âmbito do município de Jaguaraíva no exercício de 2025. Projeto de lei também de conhecimento dos senhores vereadores, aprovado em primeira votação, e o projeto de lei número 15/2025 está em discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, eu coloco o projeto número 15/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 16/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera os artigos 83 e 84 da Lei Municipal 2155/2010, que tratam da licença maternidade e paternidade, respectivamente dos servidores municipais e das outras providências. Projeto de lei também de conhecimento de todos os senhores vereadores, já aprovado em primeira votação, está em discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco em segunda votação o projeto de lei número 16/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão.
Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 17/2025, de autoria do Poder Executivo, que isenta de tributos de taxas municipais a Associação Curumim de Jaguariaíva. Projeto de lei também de conhecimento dos senhores vereadores, já aprovado em primeira votação, está em discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei número 17/2025 em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 19/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 2644/2017, que cria os cargos em comissão do chefe de divisão de água, chefe de divisão de esgoto e chefe de divisão de comunicação. Esse projeto de lei número 19 de 2025 já foi aprovado em primeira votação pelos senhores vereadores, também de conhecimento, mas o vereador Vinícius Cava Guimarães apresentou a emenda número 04/2025 ao projeto de lei 19/2025. Emenda: altera a lei municipal número 2644/2017 e cria os cargos em comissão de chefe de divisão de água, chefe de divisão de esgoto e chefe de divisão de comunicação. Emenda aditiva pretendida: inclui-se o parágrafo único no artigo 1º do projeto de lei 19/2025, com a seguinte redação: parágrafo único, ficam revogados os incisos 1º e 2º do primeiro artigo do 5º da Lei Municipal 2644/2017, bem como ficam extintos no âmbito de toda a referida lei as funções gratificadas de supervisor de redes e ramais e supervisor de rede e esgoto. Apresentada pelo vereador Vinícius e assinado. Justificativa: a presente proposta de autorização legislativa justifica-se pela necessidade de racionalização administrativa e de otimização da estrutura organizacional municipal. Observe-se que as atribuições dos cargos de chefe de divisão de água, redes e ramais e chefe de divisão de esgoto, redes e ramais são amplamente semelhantes às funções desempenhadas pelos cargos de supervisor de redes e ramais e supervisor de rede de esgoto, cuja extinção se propõe. A sobreposição de competências entre essas funções resulta em redundância administrativa, impactando a eficiência da gestão dos servidores públicos. Dessa forma, a revogação dos incisos 1º e 2º, primeiro do artigo 5º da Lei Municipal 2644/2017, e a consequente extinção dos cargos mencionados, visam eliminar essa duplicidade, permitindo uma distribuição mais eficiente das responsabilidades e recursos humanos, sem prejuízo à prestação dos serviços essenciais. Além disso, a medida contribui para a redução dos custos operacionais e para o aprimoramento da estrutura administrativa, alinhando a legislação municipal às boas práticas de gestão pública. Assim, a proposta visa garantir a maior eficiência e racionalidade no desempenho das atividades da administração municipal. Solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação desta emenda, que contribui para o aprimoramento da gestão interna e das atividades legislativas desta Casa. Essa emenda foi apresentada pelo vereador Vinícius, já foi enviada no grupo ontem, de conhecimento dos senhores vereadores. Coloco a emenda em discussão pelos senhores vereadores. Questão de ordem, presidente. A emenda que eu propus, como já havia falado com os colegas durante outras reuniões e dei conhecimento também no grupo dos vereadores, ela tem como intuito equilibrar a criação dos 3 cargos. Então, como estão sendo criados 3 cargos para gratificar as funções de água e esgoto, então, e já existiam funções correspondentes na estrutura da SAMAI, então, por isso eu fiz essa emenda para que se excluíssem os cargos existentes para poder compensar os novos cargos.
né, trazendo assim mais economia para o SAMAI e reduzindo o impacto financeiro. Obrigado. Eu entendo, com a sua permissão, presidente, demais colegas, amigos que se fazem presente, eu entendo que não traz prejuízo nenhum a emenda do novo vereador, até, na verdade, como foi em sua explanação, e de forma bem correta, a questão da extinção dos cargos em duplicidade, né? Para que não haja também a questão do impacto financeiro, porque a vacância desses cargos, eles acabam criando um impacto financeiro, mesmo não tendo sido ocupados, né? Então, isso leva de encontro a economia, né, para a instituição, para a SAMAI, né, e não há prejuízo nenhum, né, de se criar essa emenda, porque ela não está indo de encontro à criação dos cargos, ao contrário, né, ela está fazendo com que não haja, né, essa distorção, essa confusão de cargos já existentes e de criação de cargos com as mesmas funções. Não tem mais vereador que queira discutir a emenda? Senhor presidente, também quero mencionar, esses cargos que foram criados, né, são cargos de pessoas que já são comissionados, né? Não é isso? E efetivos, exatamente, efetivos. Então, eles, na verdade, como o SAMAI precisava, né, de pessoas, né, porque não tem como o presidente também ter, que nem foi 3 cargos, né? É isso aí? Isso, está sendo criado 3 cargos, vereador. 3 cargos. Mas está sendo extinguido os cargos, alguma coisa é isso, né? Não, aí o vereador Vinícius está colocando uma emenda extinguindo... Sim, quantos cargos mesmo, meu Vinícius? mas esses cargos que vão ser extinguidos é o seguinte... Vereador Vinícius, quantos mas, cargos que está sendo extinguido na emenda mesmo? esses cargos, que eu não estou... Pode explicar melhor a emenda? Só para explicar, porque estão sendo extinguidos esses cargos. Mas é o seguinte, se amanhã ou depois o presidente, numa falha dele que ele não puder estar lá, não pode ter outra pessoa que possa assumir alguma coisa assim? Isso que eu quero saber. Se for extinguido, vereador Ademar... Se a causa, o presidente às vezes teve que afastar, ou acontecer alguma coisa... Não é aqueles cargos que estão sendo criados, são outros cargos que estão sendo extinguidos. Questão de ordem, presidente. Eu entendo. Os cargos que eu propus a extinção são as funções gratificadas que serviam para o supervisor de água e para o supervisor de esgoto. Cargos esses que já vão estar sendo supridos com os novos cargos. Então, para justificar, né, para amenizar o impacto da criação desses novos cargos, eu estou pedindo a extinção desses cargos antigos. Eles não têm nenhuma relação com o trabalho do presidente. No caso do presidente se ausentar, ainda tem diretor geral, entende? Tem outros cargos que podem suprir. Bem colocado, nobre Diogo, obrigado. Bem entendido. Não havendo mais vereador que queira discutir, coloco a emenda número 04/2025, apresentada pelo vereador Vinícius, em votação. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por unanimidade a emenda do vereador Vinícius. Projeto de lei 2019-2025, agora ele se encontra com a emenda 2000. Na verdade, esse projeto de lei, por ele ter sido aprovado a emenda, hoje ele teria que sair da pauta e voltar na outra sessão, vereador Vinícius e os vereadores. Mas eu peço aos vereadores, no artigo 22, inciso 2, a linha O, soberano, o plenário é soberano, que eu possa colocar o projeto e a emenda junto em votação pelos senhores vereadores.
Mas aí depende dos vereadores, porque devido a ele ter colocado a emenda e aprovado, o projeto, do meu entendimento, teria que sair da pauta e voltar na próxima sessão. Mas os vereadores são soberanos. Eu coloco em votação, se não tem nenhum problema, se os vereadores concordam que eu coloque hoje em votação o projeto de lei já junto com a emenda que já era de conhecimento dos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Questão de ordem, presidente. Entendo a colocação de Vossa Excelência. Quando estive aí, quando o nobre segundo secretário, da mesma forma, quando presidiu, agimos da mesma forma, né? Usamos muito esse artigo no mandato passado, né, Marquito? Exatamente. Até que aprendi com Vossa Excelência. É uma questão de tempo, né? Não leva prejuízo nenhum, a emenda foi acatada pelo plenário e nada mais justo que a função do presidente fazer essa escolha, né? Jogando ao plenário a oportunidade, de repente, de nós liquidarmos de uma vez, né, essa questão pela necessidade da estrutura da SAMAI ser composta. É isso aí, presidente. Obrigado, vereador Marquito. Bom, então aprovado, com autorização do plenário, coloco em discussão agora o projeto de lei número 19/2025 pelos senhores vereadores, já junto com a emenda. Está em discussão pelos senhores vereadores. Eu só quero deixar as minhas palavras aqui. Eu não tive na outra sessão, né, extraordinária. Meu voto, senhor presidente, estou levando bastante em consideração, é claro, que nós temos dois pesos, às vezes duas medidas, porque precisa se organizar para poder atender bem a população, mas a gente vê que muitos acham que a criação de cargo a mais, que vai, né, onerar mais. Eu, de fato, seria a favor, sim, para a criação desses cargos, mesmo que seja para efetivo, mas eu esperaria um pouco mais nessa questão de a gente ver um pouco mais de serviço prestado, para daí sim criar, de fato, esses cargos, para que a população possa também aprovar juntamente. Só uma pequena discussão, senhor presidente. Ainda há pouco, conversando com o secretário da Infraestrutura, ele também me falava que o projeto poderia ter vindo já nos moldes da emenda do vereador Vinícius, mas como não houve, para não atrapalhar mais o tempo, a emenda veio numa ótima hora e, justamente como está criando dois cargos, extinguir os que já tinham. O impacto será praticamente, acredito que o mesmo, né? Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto, não, vereador Vinícius. Na verdade, só gostaria de agradecer os colegas vereadores aí por terem aprovado a emenda, né? Como eu falei, a gente já havia conversado sobre isso, foi uma troca de ideias, né? E a política, eu acredito que seja isso, diálogo. Tudo se resolve no diálogo. Obrigado. Verdade, vereador Vinícius. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto, coloco em votação o projeto de lei número 19/2025, de conhecimento dos senhores vereadores, já discutido em votação. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Está aprovado pela maioria com 3 votos ao contrário. Em segunda votação já. Coloco em discussão única os pareceres das comissões permanentes do projeto de lei número 12/2025, de autoria do Poder Executivo. E seus pareceres do projeto número 12/2025. Seu 03, seu 05, 15, 16, 17, 19. Esse daqui. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação. Com um parecer favorável, com a assinatura do relator Valci Cox, presidente Ademar da Costa Passos, membro Vinícius Guimarães.
Parecer favorável. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Com parecer também favorável, com assinatura do relator, vereador Adilson Passo Félix, presidente Francilei Baitara de Oliveira, Marcos Francisco Ribeiro, membro. Parecer favorável com as 3 assinaturas também. São esses 2 pareceres que deram parecer. Os 3 estão favoráveis. Coloco em discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador queira discutir, eu coloco em votação única os pareceres do projeto de lei número 12/2025 pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Está aprovado o parecer do projeto 2025 por unanimidade pelos senhores vereadores. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 12/2025 de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a lei número 2879/2023 e dá outras providências. Coloco em discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Até antes do meu voto, né, já vou deixar claro, mais uma vez, que vou contra o projeto. Eu lembro que, não sei se foi ano passado, em algum momento da gestão passada, né, chegou um projeto semelhante a esse aqui, para que nós aprovássemos uma função gratificada para o controlador interno na época de 100%, né, vereador? E lembro que muitos que faziam parte da casa aqui, né, questionaram, a gente tentou derrubar, a gente tentou isso, tentou conversar com o executivo, porém, né, foi nos mostrado a importância do controlador interno, que, né, o vereador Marquito, né, pode dar aula para nós sobre esse assunto, e eu entendi a importância. Então, aqui, não discutindo, né, o mérito do trabalho de quem vai fazer, que a gente sabe que é uma responsabilidade tremenda, né, o controlador interno. Mas aí, aqui diz: ao controlador interno caberá uma gratificação de 100% sobre o vencimento básico do servidor, ou a remuneração de um secretário municipal a ser definido pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Então, de 100% para a gente estar evoluindo para um salário de secretário, né, eu acho que a gente está arriscando um pouco demais. Mas é a minha opinião, né? Então, eu deixo claro, né, que o meu voto é contrário a este projeto, por questão disso, né? Sei da responsabilidade, mas acho que a gente está abrindo o leque um pouco demais. Eu vou pegar o gancho do Samuel, com a permissão do nosso presidente da casa e demais companheiros, do povo aqui presente. Como falou Samuel, né, esse projeto nós já passou pelo mandato passado, né? E nós, eu, Samuel, William, Valdeci, presidente, Dimas, aprovamos esse projeto. Nós aprovamos esse projeto. Né? Até porque é aquilo que o Samuel falou, a responsabilidade do Controlador interno, não só do Poder Legislativo, como do Poder Executivo, ele também é julgado pelo Tribunal de Contas, porque é ele quem faz a elaboração do mandato do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Né? Então, é ele que dá a nota, vamos dizer assim, de 0 a 10. Né? E o relatório de todo o mandato é feito pelo controlador interno, né? Seja ele do Legislativo, seja ele do Executivo. E pela análise do Tribunal de Contas, embora o próprio Tribunal de Contas tenha seu parecer técnico, né, e quem decide é a Câmara, com exceção do Poder Legislativo, que é julgado pelo Tribunal de Contas, né, ao contrário do Poder Executivo, que se as contas, né, sejam elas favoráveis ou não, quem decide
pela aprovação é a Câmara de Vereadores. Porque a aprovação das contas do Poder Executivo, elas são com pareceres do Tribunal de Contas técnicos, né? E quem decide a aprovação ou não é a Casa Legislativa, seja ela de qualquer município e de qualquer estado do Brasil. Então, eu entendo, assim, a responsabilidade, ela, tanto quanto é como do gestor, até mais, porque é ela que vai fazer a avaliação do desempenho de todos os recursos, né, que são destinados através do PPA, através da LDO, através da LUA. Então, eu entendo, né, uma responsabilidade. Eu até conversei várias vezes e falei do nosso controlador interno, Fabrício Efetivo, que eu entendo, com todo o respeito ao presidente da Casa, Dimas, falei quando eu presidia de que a presidência da Câmara, ela nada mais é do que um administrador da Casa. Quem manda são os vereadores. E quem manda mais que o presidente, que os vereadores, é o controlador interno. Então é isso. Obrigado, presidente. Só queria deixar, que eu já, né, repetindo aqui, não tive presente na última extraordinária, aqui não é contra A, B, C, D, E, nem time A, nem time B. A minha votação, ela é incisiva e direta em cima daquilo que eu falei em cima de Palanque, que eu torcia para uma prefeitura mais enxuta. E, mas é uma responsabilidade? Mas no projeto consta um salário até de secretário. Então, né, a gente sabe que vai aumentar mais ainda essa questão, então o meu posicionamento será contra também. Não havendo mais... Presidente, até me perdoe, eu gostaria, né, que quando houver outras sessões, com todo respeito aos nobres colegas dessa casa, extraordinária principalmente, presidente, é que os assuntos sejam tratados pertinentes ao edital de convocação. Na verdade, né, vereador Marquito, Vossa Excelência sabe, a extraordinária é somente para as matérias pautadas. Não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto, coloco em votação pelos senhores vereadores o projeto de lei número 2025, já discutido pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Está aprovado pela maioria, com 5 votos ao contrário. Não deu empate, né? Coloco em discussão única os pareceres das comissões permanentes do projeto de lei número 14, 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 14, 2025. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação apresentou um parecer favorável, com assinatura do relator Valci Cox, Ademar da Costa Passos, presidente, Vinícius Caba Guimarães, membro. O parecer foi favorável com assinatura dos 3. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, também com o parecer favorável com assinatura dos 3. Marcos Francisco Ribeiro, relator, presidente Ademar da Costa Passos, membro José Marcos Peça Filho. Então, daí, projeto de lei, os pareceres, então está aí em discussão os pareceres, todos favoráveis, do projeto de lei número 14, 2025, em discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador querer discutir, eu coloco em votação única os pareceres do projeto de lei número 14, 2025. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Está aprovado o parecer
em votação única do projeto de lei número 14/2025 por unanimidade pelos senhores vereadores. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 14/2025 pelos senhores vereadores, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração dos conselhos de administração e fiscal do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores Públicos Municipais, IPAS, Prefeitura Municipal de Guaraíba, e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei número 14/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei número 14/2025 em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado o projeto de lei número 14/2025 por unanimidade pelos senhores vereadores. São essas as atividades de hoje, da sessão extraordinária que foi convocada. Ao dar por encerrada essa sessão, agradeço a presença de todos os senhores vereadores, de todo esse público presente. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.